People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. Madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murdered themselves into this democracy. Richard Ramirez, também conhecido como o Perseguidor Noturno. Ele fez a maioria das suas vítimas em Los Angeles na década de 1980. Conhecida como a Cidade dos Anjos, na década de 80, Hollywood estava em seu auge, com a maioria das pessoas sonhando que iam fazer fama e ter muitos fãs. E infelizmente, esse homem conseguiu, mas da pior maneira possível. Acusado de matar pelo menos 13 pessoas em cenas brutais e com simbologia satânica. Richard Ramirez nasceu em 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, Texas, Estados Unidos. Ele era o mais novo de 5 filhos de imigrantes mexicanos, e todos falavam que ele era uma criança muito na dele e até muito tímida. Ramirez ele sofreu alguns acidentes quando era criança. Uma vez um armário caiu em cima dele, causando ferimento muito grave na cabeça. E quando ele tinha 5 anos, um balanço atingiu ele também na cabeça, o que fez ele desmaiar na hora. Depois desse acidente, ele foi identificado com epilepsia no lobo temporal, o que fazia ele ter convulsões. Na adolescência de Ramirez, ele tinha um primo chamado Mike. Os dois eram bem próximos, mas infelizmente foi com esse primo que ele começou a usar drogas e também a roubar carros. Mike, o primo de Ramirez, serviu na Guerra do Vietnã, e ele mostrava algumas fotos para Ramirez muito perturbadoras. Eram fotos de mulheres vietnamitas que ele sequestrava, estrupava, torturava e depois matava. E no ano seguinte, quando Ramirez tinha apenas 13 anos de idade, ele foi testemunha de um assassinato. Ele viu o primo dele, o Mike, matar sua esposa com um tiro. Durante a adolescência, com 17 anos, ele abandonou o ensino médio e se mudou do Texas para Los Angeles. Lá, ele começou a invadir casas e a roubar carros. E até mesmo foi preso durante um curto período de tempo, em 1979. Mesmo assim, isso não parou Ramirez. Ele continuava a cometer esses crimes, o que fez ele ser preso novamente em 1981 por 2 vezes. Em 1984, depois de usar muita heroína, ele entra em uma casa de uma senhora chamada Jane Winkle. O objetivo dele principal era roubar a casa, mas, como ele estava muito drogado, ele acaba estrupando e matando a facadas a senhora de 79 anos. Depois ele roubou várias coisas da casa e saiu de lá. Algum tempo depois disso, o filho da senhora chegou na casa para visitar a mãe. E quando ele verificou que a mãe estava morta, ele ligou para a polícia imediatamente. A polícia chegou com os peritos e perceberam que a senhora tinha um corte no pescoço tão profundo que quase a decapitou. Os policiais até tentaram pegar DNA nos pedaços de vidro que estava ali na janela que tinha sido quebrada por onde Ramirez entrou. E eles acreditam que esse foi o primeiro assassinato dele. Ramirez fica pelo menos uns 8 meses sem cometer nenhum assassinato, até 7 de março de 1985, quando ele faz mais uma vítima. Maria Hernandes, uma mulher de 22 anos, estava simplesmente estacionando seu carro em casa, onde morava com sua colega de quarto, Adele Okazaki, de 34 anos. Maria é surpreendida por Ramirez, que pede para ela sair do carro. Ela obedece imediatamente e já sai com os braços levantados. Porém, Ramirez atira nela. Felizmente, a bala acerta a chave que Maria estava segurando na mão. Somente os estilhaços da bala que atinge o rosto dela. Maria então ela cai no chão e se finge de morta. Maria então ela ouve o Ramirez entrar na casa e a partir do momento que ele entra lá, ela sai dali sem pensar 2 vezes. Ela corre desesperada para chegar na porta do condomínio e pedir ajuda. Mas, depois de alguns minutos, o Ramirez também sai da casa. Ele sai correndo atrás da Maria com a arma na mão. Ela consegue se esconder atrás de um carro. E com isso, Ramirez desiste da perseguição. Ele larga a arma no chão e sai correndo dali. Talvez com medo de alguém ter ouvido a gritaria. Maria então consegue voltar para casa, mas ao chegar lá, ela se depara com uma cena chocante. Ela vê a sua colega de quarto, Adele, morta na cozinha com um tiro na cabeça. E com sua blusa levantada. Maria então ela chama a polícia, e depois foi feita uma autópsia no corpo da Adele, e eles retiram a cápsula de calibre 22 do crânio dela. Mas, infelizmente, a noite não tinha acabado. Ramirez faz mais uma vítima nessa mesma noite. A Tsia Lian Yu, não sei se estou pronunciando correto.
Ela estava andando com seu carro quando ela é parada pelo Ramírez, que estava em outro carro roubado. Ele sai do carro e obriga ela a entrar no carro dele. Uma testemunha que mora ali naquela rua de um apartamento, ele ouve os gritos da mulher e vai ver o que está acontecendo. Ele vê então o Ramírez tirando ela à força do carro que ela estava e colocando no carro dele. Nesse momento, esse homem, essa testemunha, ele liga para a polícia imediatamente. Enquanto isso, Ramírez atira 2 vezes na Ticia e abandona o local com o carro dela. Enquanto ele começou a fugir, um outro casal que estava ali passando na rua decidem anotar a placa do carro e as características do suspeito. Esse casal até chegou a testemunhar depois no julgamento de Ramírez. Quando a polícia chegou no local, a Ticia ainda estava respirando, porém com muita dificuldade. Ela tinha levado 2 tiros no peito. Ela foi levada para o hospital, mas morreu lá. Depois da autópsia feita nela, descobriu que os projéteis de bala eram da mesma arma que tinha matado a dele, algumas horas antes, a colega de quarto da Maria. A polícia e a população estavam desesperados com esse serial killer que estava solta, e também eles não sabiam qual seria a próxima vítima. Até que, 20 dias depois disso, no dia 27 de março de 1985, Ramírez ataca novamente. There was no pattern. Anyone could be a victim. He went after old people, young people, men, women. Dessa vez, as vítimas foram Vincent e Maxine Zazzara, de 64 e 44 anos. Vincent foi encontrado pelo seu filho deitado no sofá com um tiro na cabeça. Ele morreu na hora. Já o corpo da Maxine foi encontrado no andar de cima da casa, no quarto do casal. Aparentemente, depois que o Ramírez matou o Vincent, ele subiu no quarto, amarrou a Maxine na cama com uma gravata e deixou ela lá enquanto estava procurando coisas para roubar na casa. Aparentemente, a Maxine conseguiu se soltar e pegou um rifle e tentou atirar no Ramírez. Ela até disparou o gatilho, mas a arma estava sem bala. Vendo aquilo, Ramírez ficou com muita raiva. Ele pega a mulher, amarra de novo na cama com a gravata e atira na cabeça dela para matar. Depois disso, em um ato de crueldade, ele retira os olhos da mulher e leva embora consigo. Antes disso, ele vasculha a casa novamente e leva pertences e dinheiro embora. Ramírez cometeu muitos crimes, eu não vou nem conseguir citar todos os crimes que ele cometeu aqui, então eu vou deixar aqui na descrição todos os nomes das vítimas que foram conhecidas dele. Eram tantas vítimas que a polícia já estava sobrecarregada. Eles não estavam dando conta de tantas vítimas que estavam aparecendo. E também a mídia estava muito em cima deles, da polícia, já que eles não estavam conseguindo encontrar nada. O FBI então entra no caso. A polícia então divulga vários retratos falados do Ramírez das vítimas que conseguiram, felizmente, sobreviver aos ataques dele. Ramírez então, percebendo que o FBI estava no caso e também o retrato falado dele estava na mídia, ele decide sair de Los Angeles em agosto de 1985. É bem interessante que no vídeo anterior que eu falei da Elisa Lam, daquela moça que foi encontrada no Hotel Cecil, eu citei que aquele hotel é muito conhecido por conter muitos suicídios e também até por hospedar serial killers. E um deles foi o Richard Ramírez. Enquanto ele estava cometendo seus crimes em Los Angeles, na década de 80, ele sempre se hospedava naquele Hotel Cecil. Ele chegava lá depois dos seus crimes, jogava as roupas cheias de sangue em um lixo ali, do beco mesmo do hotel, e ia pro quarto dele como se nada tivesse acontecido. Eu vou deixar esse vídeo aqui da Elisa Lam no card aqui da descrição e também aqui em cima. O FBI e a polícia estavam buscando algum padrão dos assassinatos do Ramírez, e eles identificaram que a maioria dos assassinatos dele era cometido de noite e dentro das casas das vítimas. Com isso, a polícia apelidou ele de o Assassino do Vale, mas depois de um tempo eles mudaram o nome, o Perseguidor da Noite. Como eu disse antes, Ramírez cometeu muitos crimes e assassinatos. E o último casal que ele assassinou se chamava Bill e a sua noiva, que o nome não foi revelado. Ramírez então entra na casa desse casal em uma cidade cerca de 80 km de Los Angeles. Ele matou Bill com tiros na cabeça também e prendeu a sua noiva na cama com uma gravata. Ramírez ele vasculhou a casa toda em busca de dinheiro, porém ele só conseguiu achar uma pequena quantia. Ramírez então, com muita raiva, ele pega a moça, abusa dela e fala onde que tem mais dinheiro na casa. Ela indica uma porta de uma cômoda que tem algum dinheiro ali guardado. Ele vai então, pega esse dinheiro que estava ali naquela cômoda e vai embora sem matar a moça. Nesse mesmo dia 24 de agosto de 1985, Ramírez é visto por um jovem que estava em sua garagem consertando seu carro. O jovem vê um carro Toyota laranja andando ali na vizinhança que ele nunca tinha visto antes.
Então, depois ele verifica novamente que esse carro está ali de novo. O jovem então vê um homem saindo daquele carro e deixando ele lá. O jovem, achando aquilo tudo muito estranho, ele anota a placa ali do carro e na manhã seguinte ele vai até a delegacia e fala o que aconteceu para a polícia. Através do número da placa que o jovem eles deram para a polícia, eles conseguem determinar que esse carro pertencia a um morador de Los Angeles, cujo carro foi roubado. A polícia consegue relacionar tudo isso com o Ramírez, e com isso eles planejam uma armadilha. A polícia fica de tocaia avistando o carro, com a esperança do Ramírez voltar para pegar ele. Porém, isso não aconteceu. Exames de DNA foram até feitos com as impressões digitais do carro, e descobriram que realmente era do Ramírez. 5 dias depois, no dia 29 de agosto, Ramírez chegou em Los Angeles novamente depois de visitar seu irmão no Arizona. Ele desembarca na rodoviária de Los Angeles, e quando sai de lá, ele vê muitos policiais que estavam no lado de fora. Ramírez consegue escapar dali e entra em uma loja do lado da rodoviária. Assim que ele entra nessa loja, o dono identifica Ramírez como sendo o assassino e grita: "É o matador!" Ramírez então olha para o homem assustado, ele pega um jornal e sai dali correndo. Ele corre cerca de 12 quilômetros daquele local e tenta roubar um carro Mustang vermelho de um homem chamado Faustino. Ramírez então ele entra no carro e tenta dar partida. Porém, ele não percebe que o dono, o Faustino, estava embaixo do carro fazendo uma manutenção. Faustino, então, percebendo que alguém está no seu carro, ele sai dali de baixo, agarra Ramírez pelo braço e obriga ele a sair do carro. Ramírez, então, fala que está armado, mas isso não impede Faustino de continuar agarrado nele e falando para ele sair do carro. Ramírez até consegue andar alguns metros com o carro, porém, como o Faustino estava agarrado a ele, logo bate em uma garagem. Faustino, então, tomado de raiva, consegue retirar Ramírez do carro e joga ele no meio da rua. Ramírez corre dali desesperado e logo consegue parar uma mulher que estava com seu carro, chamada Angelina. Ele começa a falar para a mulher sair do carro, mas ela começa a gritar. Um homem, então, chamado José, que até viu a briga entre Ramírez e Faustino, liga para a polícia e também chama seus 2 filhos para poder ajudar a pegar Ramírez. José e seus 2 filhos então começam a correr muito para chegar no carro da Angelina, onde o Ramírez estava tentando tirar ela. Quando eles chegam no carro da mulher, eles verificam que o Ramírez está no banco da frente dele e logo identificam sendo o assassino que está sendo muito procurado. Ramírez ele ficou muito machucado, como vocês podem ver aqui nas fotos a seguir. Os moradores bateram muito nele até a polícia chegar. Ramírez, então, de 25 anos, foi acusado de 14 homicídios e de 31 outros crimes associados a ele em 1985. O julgamento de Ramírez estava marcado para o dia 22 de julho de 1988, porém houve muitos contratempos envolvendo até mesmo a morte de uma jurada. Antes mesmo de começar o julgamento de Ramírez, uns funcionários da prisão onde ele estava preso ouviram Ramírez falar que ele iria matar o promotor público com uma arma. Com isso, foi instalado vários detectores de metais no júri e todos eram revistados meticulosamente. Em 14 de agosto de 1988, já com quase um mês de julgamento, uma das júris, chamada Phyllis, não compareceu ao tribunal. Mais tarde, o corpo dela é descoberto em seu apartamento. Ela estava morta com um tiro. Quando ficaram sabendo da notícia, todos no júri ficaram apavorados, pensando que de alguma forma o Ramírez tinha planejado de alguém de fora da prisão para assassinar essa mulher. Porém, mais tarde foi descoberto que o assassino dessa júri foi o próprio namorado dela, que assassinou com um tiro em seu apartamento e depois se matou. Foi selecionada então uma substituta para completar o júri, mas até aquele ponto ali o caos já estava instaurado. Todos no júri morriam de medo de voltar para casa depois de cada dia de julgamento. Principalmente a mulher que foi substituta da Phyllis. Por fim, no dia 20 de setembro de 1989, Richard Ramírez foi declarado culpado de 13 acusações de homicídio, 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 acusações de assédio sexual e 14 acusações de roubo. No dia 7 de novembro de 1989, mais de um ano depois, ele foi sentenciado à morte na Câmara de Gás do estado da Califórnia. E uma coisa que acontece muito nesses casos de serial killers, até eu falei no meu primeiro vídeo desse canal, do caso do Wade Wilson, que depois que eles são presos, eles recebem muitas cartas de pessoas, mulheres que são apaixonadas por eles, de fãs mesmo. E no caso do Richard Ramírez não foi diferente. Ele recebeu muitas cartas na prisão.
uma mulher chamada Doreen Lioy, editora freelancer de uma revista, escreveu pelo menos 75 cartas para Ramírez. Ele, percebendo que ela estava muito apaixonada por ele, pediu-a em casamento em 3 de outubro de 1996 e se casaram na prisão mesmo, na prisão estadual da Califórnia. Em 7 de agosto de 2006, Ramírez fez um apelo para o Tribunal de Justiça para eles repensarem sobre a pena de morte dele, porém o tribunal manteve a decisão. Em 7 de junho de 2013, Ramírez morreu de câncer no hospital dentro da prisão mesmo, onde ele esperava ser executado. E esse foi o caso de hoje. Realmente, Richard Ramírez foi um dos maiores psicopatas assassinos que já existiram. Teve até um filme recentemente chamado Maxine, que retrata os anos 80 ali e também tem um assassino nesse filme. E o assassino retratado é o Richard Ramírez. Mas como é um filme, né, tem muita ficção ali também no meio. Se vocês chegaram até aqui, por favor, não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever no canal. Também compartilhe esse vídeo, que é muito bom para eu continuar com esse trabalho. Deixe também nos comentários se vocês já sabiam sobre esse assassino psicopata. Também deixem nos próximos casos que vocês querem que eu fale. Tudo certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.